Ontem aconteceu mais uma sessão legislativa na Câmara Municipal. Diversos assuntos, obviamente, foram debatidos, foram comentados pelos nossos parlamentares durante mais essa reunião acontecida na noite de ontem, quarta-feira. E aí eu queria pegar exatamente um ponto dos que foram comentados ontem, discutidos, abordados pelos parlamentares, porque eu acho que fica muito mais nítido quando você tem exemplos do que foi evidenciado ontem, para exemplificar a questão da desorganização do governo. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa de ontem, exposta, explicitada pelos parlamentares, tanto de base quanto os vereadores de oposição, fica mais nítido e a população consegue compreender de fato que há uma dificuldade grande no governo municipal no tocante a planejamento, no tocante à organização, no tocante a ter um cronograma de atividades, isso em diversos setores da administração pública municipal aqui em Itapajé. Nós estamos iniciando já praticamente a segunda quinzena do mês de junho. A gente já está terminando aqui a primeira quinzena e vamos iniciar, consequentemente, a segunda quinzena do mês de junho. A quadra invernosa desse ano de 2024, de fato, foi, mais uma vez, a exemplo do que tivemos ano passado, uma quadra chuvosa bem intensa. E aí isso traz algumas consequências. Algumas dessas consequências, que são de forma mais intensa sentidas pelas comunidades da zona rural, os distritos, as localidades da zona rural do município, a questão das estradas. Os acessos a praticamente todos os distritos e localidades aqui do município de Itapajé estão em péssimas condições. Mas nós estamos, repito, iniciando já praticamente a segunda quinzena do mês de junho, as chuvas já estão cessando, diminuíram bastante e já se tem condição, já era para estar em andamento o trabalho de recuperação das estradas vicinais aqui do município de Itapajé. E aí esse foi um dos pontos mais debatidos e comentados praticamente por todos os parlamentares ontem, no tocante exatamente à cobrança para que esse trabalho de recuperação de estrada possa ser iniciado e acontecer de forma rápida, de forma célere. Por quê? Porque nós temos praticamente todos, se não todos, os distritos com os seus acessos comprometidos. Nós temos aqui praticamente todas as nossas regiões necessitando de uma força-tarefa e uma força-tarefa urgente que consiga resolver pelo menos essa questão da trafegabilidade, porque temos, e ontem foi citado na sessão, a vereadora Gláucia citou, por exemplo, aqui algumas localidades que fazem parte da região do Distrito de Soledade, que, por exemplo, serviços como os atendimentos médicos estão comprometidos porque a equipe não tem condição de deslocamento e ir atender essas famílias. Nós temos regiões que, por exemplo, a questão do transporte escolar está comprometido porque não tem condição do carro, do veículo, fazer esse transporte desses alunos e mesmo que passe, tem a questão da segurança, porque uma via que não tem condição mínima de trafegabilidade gera risco também de acidente. E aí, além de se fazer cobrança, os parlamentares também, praticamente todos eles que falaram acerca desse tema, fizeram uma série de indagações quanto ao cronograma, ao calendário de recuperação dessas estradas. Porque nós estamos já a essa altura do campeonato e até agora não foi divulgado, pelo menos de forma oficial, não se tem conhecimento, e ontem ficou nítido exatamente isso, porque o que me causou espanto é que os vereadores da base, muitos deles, eu ouvi lá o vereador Zé Anão, o Edemir Magalhães, o Pica-Pau, outros parlamentares, a própria vereadora Gláucia, o Haroldo Mota também chegou a tocar nesse assunto, vereadores da base do governo, aliados da prefeita, que estão, ou pelo menos em tese, devem estar assim muito mais próximos do governo municipal e, consequentemente, com acesso às informações de forma privilegiada. E eles não sabem, eles não têm nenhuma informação também
sobre esse calendário, quando de fato irá começar efetivamente esse serviço de recuperação das estradas aqui no município de Itapajé. Então, se nem quem é da base, quem está próximo, quem em tese teria ali informações privilegiadas, sabe, quem dirá nós, né, cidadãos comuns aqui, aguardando também, ansiando também para que esse trabalho aconteça, né? Eu cito ali a minha região, do distrito do Aguaí, que há muito tempo, inclusive eu não tenho tido condição de ir lá porque a situação está bem complicada. Nós temos o São Tomé, nós temos a Santa Cruz, nós temos a Baixa Grande, nós temos essa região do Sertão também, que pega Mulungu, que pega parte aqui do distrito de Iratinga, Pitombeiras, lá, Serrote do Meio. Nós temos uma necessidade muito grande. E aí, obviamente, que o órgão responsável, né, por fazer esse trabalho de recuperação de estradas vai necessitar aqui, de fato, né, de muitos esforços, empreender realmente muitos esforços para conseguir atender a toda essa demanda. Porque se não houver um planejamento, se não houver uma programação, né, e toda uma condição logística para que esse trabalho de recuperação de estradas aconteça e aconteça o quanto antes, corremos o risco de se repetir o que aconteceu no ano passado, de chegar ao final do ano e nem todas as estradas, né, serem recuperadas. E aí, quando a gente fala nesse assunto, quem é da região da Baixa Grande sabe muito bem, porque as estradas da Baixa Grande, pelo menos aquelas que foram recuperadas na região da Baixa Grande, elas foram recuperadas já quase que no final do ano. Eles aproveitaram muito pouco. A população da Baixa Grande usufruiu muito pouco, né, daquelas áreas que foram recuperadas, porque logo chegou o inverno. E aí, sem contar que parte das estradas daquela região também, né, alguns ramais, não chegaram nem mesmo a serem recuperados. Então é preciso que se tenha, né, urgência nesse cronograma, nesse planejamento, no tocante a toda essa parte logística, né? A gente inclusive incluiu esse assunto hoje aqui na nossa pauta. Nosso repórter Mário Almeida foi em busca, inclusive, de informações, porque é necessário que se saiba como é que está o estado das máquinas disponíveis aqui do município, né, o maquinário do município, em que condições se encontra esse maquinário, quantas são essas máquinas que de fato têm condição de estar realizando esse trabalho, se vai ser necessário alocação, né, de outras máquinas, que eu acredito sinceramente que sim, que o município deverá, né, fazer alocação de máquinas para poder agilizar esse trabalho, porque, repito, a situação é muito crítica em praticamente todas as regiões da zona rural aqui do município de Itapajé, né? Então, como é que está o maquinário? Quantas são exatamente as máquinas do município? Se vai ter a necessidade de fazer alocação de outras máquinas? E quanto ao calendário, ao cronograma, já foi elaborado, já foi estabelecido? Quando é que começa efetivamente, né? Como é que se dará exatamente esse trabalho aqui no município de Itapajé? Quantas frentes de serviços, né, serão montadas pela secretaria para poder o quanto antes estar atendendo, né? Que critérios vão ser utilizados para determinar a ordem de recuperação dessas estradas? Porque nós sabemos também que aqui em Itapajé não é de agora, né, já de muito tempo. Existe também aquela questão do peso político. Determinada região que tem um vereador, em algumas situações, ela recebe uma atenção a mais no sentido exatamente de ser priorizada na hora de se estabelecer um cronograma, um calendário. Qual é o critério que vai ser utilizado? Há uma informação, um dado, né, exatamente de quais são as áreas mais críticas, e aí se iniciaria por essas áreas mais críticas ou não? É importante que a população tenha ciência disso, né, para que exatamente se minimize essa preocupação, porque esse é um ponto que, repito, foi abordado ontem na sessão da Câmara Municipal por praticamente todos os vereadores que utilizaram, né, a fala ontem, mas obviamente que isso é uma preocupação maior de quem reside nessas respectivas comunidades.